Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite. Como vão? Vamos iniciar mais uma live hoje, então, com o nosso convidado, o Marcos Torati. Ele é... Opa, já estamos vendo o Marcos por aqui. Olá, vamos aguardar o Marcos entrar. Vamos aceitar aqui. Rapidinho. Está esperto. Bom, a gente vai falar de um tema bastante dentro do horizonte winnicottiano da psicanálise. Olá! Uma pessoa que é um especialista na obra do Winnicott. Boa tarde, Marcos, tudo Boa bem? tarde. E aí, Tudo Marcos? bem e vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo bem, bem-vindo à Clareira, muito obrigada pelo convite. Quase uma convocação, né? Pois é, eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar falando com vocês. Imagina. Então, enquanto o pessoal vai entrando, acho que é interessante você se apresentar, né, Marcos? Para quem não te conhece, Sim, puder falar um pouquinho da sua trajetória. sim. Bom, eu sou o Marcos Torati, eu sou psicólogo, psicanalista. Minha abordagem de identificação é a teoria do amadurecimento pessoal, que é a teoria winnicottiana. Eu acho que isso tem muita relação com o tema de hoje, né? E, e quando o Carlos, né, me fez esse convite, eu me lembrei de uma experiência que eu tive há 17 anos atrás, de um trabalho que eu fiz num estágio de estimulação precoce de bebês institucionalizados. Olha, E para falar de amadurecimento pessoal, de amadurecimento humano, eu acho que essa experiência era extremamente rica e marcante, porque eram bebês foram deixados na porta das casas, que passaram por experiências de privação no início da vida. uhum, E eu me lembro de pegar uma menininha no colo, um bebê devia ter uns 4 meses, os olhos dela passeavam de um lado para o outro, trepidava o olho, não conseguia estabelecer uma relação, um contato ocular, não conseguia responder a estímulos táteis, né? E isso me fez pensar bastante, né? Como que onde começa o amadurecimento? O hum, amadurecimento começa aí. E se essas bases não estiverem constituídas, você não tem como maturar. Você não tem como dar seguimento ao processo maturacional, que na visão winnicottiana é uma tendência que o animal humano possui. É uma tendência nossa, da nossa espécie. Na teoria do amadurecimento, é assim que se pensa, de que nós temos uma tendência a maturar. Então, essa experiência que eu estou relatando, ela explicita que essa pessoa que eu peguei no colo provavelmente é uma doente mental hoje, grave, né? Então, imagino que ela não vai ter mais recuperação. Então, por isso que ele diz que maturidade é sinônimo de saúde, né? Então, primeiro, acho que para a gente falar de amadurecimento, a gente tem que falar de saúde mental, daí que tudo começa. Acho que esse é um jeito de me apresentar. sim, eu acho que nessa tua apresentação, Marcos, se você me permite, eu fiquei aqui pensando, então, que você já está fazendo uma distinção, né? Que amadurecer é diferente de desenvolvimento, né? Então, assim, não é uma questão só dessa pessoa crescer, né? De uma idade cronológica. Significa que, ao fazer aniversário, vamos dizer assim, a pessoa vai amadurecendo, né? Me parece que Sim, você traz um olhar e um cuidado, então, desde daquele bebê ali, né? Da maneira como aquele bebê foi investido, foi cuidado, foi olhado. Isso, então, sim. é condição base para o amadurecimento. Eu acho que até um anterior, na vida intrauterina, se a mãe não cuidar de si mesma, ela já prejudica uma história de vida, né? Tá? Então, isso precisa a criação de um filho exige uma responsabilidade, né? Que o crescimento cronobiológico é uma coisa. Se você der alimentação para uma criança,
ela desenvolve cronobiologicamente, ela passa pelas fases de crescimento, porque a biologia dela, a genética, nossa genética, ela permite esse transcurso natural. Agora, Uhum. o amadurecimento não. O amadurecimento, ele é manual. Ele precisa do investimento dos pais. Então, enquanto um é mais automático, o outro, amadurecer, precisa do apoio do ambiente humano de um jeito muito intenso nas primeiras fases, nas fases iniciais de vida, de uma dependência absoluta para uma dependência relativa até o caminhar da independência. Então, enquanto um é analógico, o outro é digital, né? Enquanto um é manual, o outro um é mecânico, o outro é mais automático, né? Acho que Uhum. isso é uma grande diferença entre um desenvolvimento e outro. Muito bom. Então, acho que começando dessa linha, amadurecer significa, então. Pois é, esse é um assunto muito difícil de pensar, porque até o Winnicott mesmo confessa que existem vários significados sobre amadurecer. E você, na obra dele, vai encontrar diversos significados de amadurecimento, porque o significado de amadurecimento é relativo. Primeiro, ele vai depender do amadurecimento estar associado ao estágio de vida que aquele animal humano se encontra. Então, você pode dizer que existe um bebê amadurecido do 0 aos 4 meses, quando ele consegue estabelecer uma integração como indivíduo unitário, quando ele consegue se integrar como ser humano, quando ele não se confunde mais tanto entre o que é ele e o que é não ele. Então você pode dizer que ali há uma maturidade relativa à idade. E na obra do Winnicott, né, quando ele diz que a natureza, que o ser humano é uma amostra da natureza humana no tempo, né, então ele está querendo dizer nesse sentido de que dentro de um determinado tempo de vida você consegue avaliar a maturidade daquele indivíduo, porque esse ser ele caminha como uma organização em marcha. Então ele vai conseguindo evoluir a cada etapa. Uma etapa que não é bem vivida ou que não ela bem constituída, o indivíduo ele não matura ou ele pode construir uma defesa falsa que seria um falso eu, né? Então, a maturidade é um conceito que vai depender da idade da idade biológica, isso é um ponto, Hum. do ambiente que o indivíduo se encontra, ou seja, a gente vai ter diversos exemplos de pessoas que vivem em ambientes não favorecedores ou facilitadores e possuem ambientes sociais, né, por exemplo. Mas, mas dentro de casa existe um ambiente facilitador. E Hum. você pode encontrar uma pessoa madura em lugares pouco maduros, em ambientes pouco amadurecidos. Então, a maturidade precisa ter uma amostra do que é a população no entorno, a faixa etária e considerando também os estágios do desenvolvimento pessoal winnicottiano, né? Então, começa pela integração do indivíduo como uma unidade, uma formação de um eu. Uhum. Quando ele consegue se formar um eu, tem uma saúde primitiva ali já instaurada. É essa saúde primitiva que permite a consecução dos outros processos evolutivos no curso do amadurecimento. Sem esse, como eu disse no caso da menina, não é possível amadurecer, não há como, nesses casos graves. Marcos, você citou essa questão, né, do ambiente. Existe, então, na teoria do Winnicott, essa percepção de que há um impulso ao amadurecimento, uma potência que pode se concretizar, mas ela precisa ser, ao longo do caminho, do percurso, ser colocada ao lado de um ambiente, você falou, né? Mais ou menos assim. Aí é uma questão, acho interessante, talvez, para a gente explorar, o que é esse ambiente? Porque você foi falando, me ocorre questões do seguinte sentido. O ambiente parece que não é simplesmente um ambiente estático ou um ambiente físico, propriamente dito,
mas ele é um ambiente ativo, ele é um ambiente que produz uma processualidade, o auxílio, como você falou. E aí eu queria colocar essa questão, assim, o que é o ambiente? É um papel, é uma função, é um lugar, né? É um lugar psíquico, é um lugar, enfim, simbólico. Sim, é uma pergunta muito boa, porque quando ele fala sobre ambiente, se deveria pensar na ideia de um socioambiente. Pelo menos é o termo que eu decido usar no mestrado, para não gerar confusão entre ambiente natural e socioambiente, ou ambiente humano. Então, ele está se referindo ao ambiente humano. O ambiente humano, sem ele, não tem desenvolvimento. Se você pegar um animal humano recém-nascido, ou um pouco mais amadurecido, e jogá-lo para lobos, para bois, como a gente sabe que já tem vacas que amamentaram bebês que foram amamentados por vacas da Índia, crianças que foram criadas por lobo, os neurônios espelho, a capacidade mimética do indivíduo, ela se torna um animal idêntico ao que ela está encontrando ali. Então, o cérebro se adapta àquilo de uma maneira. O cérebro humano é tão fantástico que ele se adapta a qualquer coisa que tiver ali, que se adapte minimamente a ele. Mas não quer dizer que você vai ter um indivíduo sadio. Então, a gente está falando de um ambiente facilitador. E um ambiente facilitador é um ambiente que, no início, pelo menos, é um ambiente que se adapta às necessidades do lactente, da criança, do recém-nascido. É uma adaptação tão perfeita, tão boa, que é um mundo que é ajustado para o indivíduo, para que depois o indivíduo possa ir encontrar um mundo que não é ajustado para ele, tão ajustado a ele. Porque se você não encontrar primeiro um mundo que é ajustado para você, vai ser muito difícil você encontrar depois um mundo que já não é adaptado para ninguém, né? Não há mundo que caiba para todos, a não ser que a gente forge e copie e simule em uma integração, né? Uma civilização. E essa capacidade adaptativa de um jeito sadio só é possível quando você tem, em primeiro lugar, uma boa adaptação nas fases iniciais de vida. Então, realmente, é um ambiente humano bem adaptado às necessidades do recém-nascido. Depois, ele vai passando pela dependência relativa, pela dependência até rumo à sua independência, dentro do movimento que os pais vão respeitando as aquisições que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, Marcos, assim, só, e quando o ambiente não é facilitador? pois é, aí nós temos várias coisas que acontecem. E o Winnicott postula que a cada etapa de vida, se você não tiver o ambiente facilitador, você causa algum tipo de patologia. Então, as patologias, as psicopatologias, na visão winnicottiana, estão associadas a falhas ambientais, é assim que chama. Ou falhas socioambientais, é assim que eu estou preferindo chamar para não causar confusão, né? Então, se você tiver uma falha ambiental mais ou menos de 0 a 4 meses, você vai ter uma psicose, um autismo, uma esquizofrenia infantil. Se você tiver uma falha ambiental na fase de 6 meses a 1 ano, você tem uma tendência à depressão infantil, você tem uma tendência antissocial, à delinquência. Se você tiver, por exemplo, uma falha ambiental por volta dos 4 anos, aos 6 anos, é capaz que você tenha filhos que se tornem pais negligentes, que vão ter dificuldades de ter senso de responsabilidade. Enfim, o Winnicott estrutura que cada etapa humana, na medida que o ser progride, se tiver uma falha ambiental em determinadas fases do progresso, você tem o surgimento de psicopatologias. Então, a clínica winnicottiana, o papel do terapeuta é entender o que é que esse indivíduo precisa no amadurecimento dele. Qual é a adaptação do terapeuta diante dele? Então, em pacientes que suportam a interpretação, você interpreta.
Em pacientes que não suportam, você faz outra coisa que não seja interpretação. Uhum. Porque eu vou fazer uma questão, Marcos, uma colocação que eu acho que tem a ver com isso que você disse agora. Tem um postulado na teoria winnicottiana que eu acho muito rica para pensar, que ela já está embutida um pouco no que você disse aí, mas eu queria que talvez você desdobrasse isso, que é, para o Winnicott, antes da criança desejar, ela precisa ser, ela precisa existir, né? O que é isso exatamente? Porque parece que isso cria uma nova forma de olhar também para a constituição do sujeito. Eu acho que me parece que se desdobra nisso que você está falando, né? Sim, eu acho que isso vai na ideia da criatividade da criança. A criatividade, né, que é interessante porque os pais pensam que criam as crianças e, na realidade, as crianças que criam os pais, né? Então, se a criança chora e o mundo se adapta, na cabeça da criança, ela está criando o mundo. Ela que criou a mãe. Eu que fiz esse ruidinho e a criança e a mãe é que veio, né? Então, essa ideia do ser vai depender muito da adaptação. Essa ideia do ser e do desejar, ela vai depender da capacidade de criar, de ser criativo. Então, você consegue ser um ser desejante, é, que tenha vivacidade para desejar, e muito além disso, conseguir enfrentar as imposições que o mundo te coloca sem desfalecer quando você tem essa saúde mental. Então, quando o ambiente se adapta criativamente aos desejos da criança nas fases iniciais de vida, a gente já está falando sobre respeito ao desejo. Então, quando você tem um desejo bem respeitado da criança, aí a gente pode dizer de frustração. Frustração ela só vai acontecer depois de satisfação. Na teoria winnicottiana, não dá para falar de frustração antes de ter satisfação das experiências, das necessidades. Então, o desejo, você poder ter essa integração psicossomática, que é você pensar e usar o seu músculo, o seu corpo e ir em direção, isso requer uma saúde integrativa entre a psique e o soma, né? Então, os pais fazem isso, os pais ajudam e daqui a pouco a criança é que se desenvolve. Mas eu não quero limitar isso à ideia dos pais. A sociedade também ajuda, a sociedade também anula. O socioambiente fora do núcleo familiar também pode prejudicar, né? Mas algumas bases podem ficar preservadas ainda. A exemplo das pessoas que passaram por experiências em campo de concentração, e N exemplos de pessoas que passaram por situações terríveis de vida e que elas conseguiram ter criatividade, desejo. Então, o desejo seria, o desejo nasce dessa capacidade criativa que vem da adaptação ambiental, né? E desse Sim. respeito a essa vida primitiva, né? E do auxílio disso ao longo da vida, né? Não tem indivíduo sem mundo, né? Sim. E ainda São pensando nessa vida primitiva, Marcos, então, quando você fala do ambiente, o socioambiente, enfim, é o cultural, é o social, são os pais, mas a gente também pode pensar na família ampliada, caso não exista a figura materna e paterna ali presente. Os avós, Sim, tios, dá para incluir esse raciocínio. sim, mas para a criança a descoberta de qualquer coisa que não seja mãe é uma novidade, realmente. Porque a criança não. Primeiro, o corpo da criança, ela vem do corpo feminino, ela é adaptada ao corpo feminino, porque ela chupa o dedo dentro do útero, né? Então, o corpo da criança é feito para a mulher. Mas nós podemos ter boas mães substitutas, bons pais, homens, mas que podem dar uma mamadeira, podem se adaptar muito bem à necessidade da criança, sim, mesmo não tendo carregado ela. Então, qualquer coisa é um sinal de maturidade da criança quando ela descobre que existe uma coisa que não é a mãe. Isso é um sucesso.
Então, a ideia de uma terceira figura, o reconhecimento do tio, ou do pai, ou do outro pai, no caso das famílias atuais, Sim, ou da outra mãe, de um irmão. é, de um irmão, isso. Isso é uma grande novidade para o campo da criança, porque tudo que não é a mãe é o outro. Tudo que não é a mãe é o outro. E essa continuidade ao longo da vida, a capacidade adaptativa dos pais, esse é um ponto. Agora eu vou passar um pouco mais adiante da maturidade de hoje, Sim, porque quando a mãe consegue se identificar muito bem com a criança e se distanciar dela quando ela já tem maturidade, a criança vai ter mais facilidade de ser empática com as coisas não humanas e humanas. Então, a criança é capaz de se colocar no lugar da outra criança, como vai ser capaz de se colocar no lugar do tomate no mercado, quando ela vai pegar o tomate e pensar, o outro tomate vai ficar triste, porque eu estou pegando um e estou deixando o outro que está meio amassadinho. Então, eu pego os dois. E isso é um sucesso no amadurecimento. Quer dizer, você emprestar vida mental subjetiva para onde não existe. Então, isso salva florestas, por exemplo. Quer dizer, isso impede de um monte de catástrofes a gente se identificar com as pessoas que não têm culturas semelhantes às nossas, que não têm uma aparência física parecida com a nossa, que, que, que com ambientes que não são nossos, se identificar com formas de vida que não é a humana. E isso é um grau de amadurecimento, sim, isso precisa ser muito considerado, né? Uhum. bom, acho que temos uma pergunta aqui. Podemos ir a ela, Marcos? Você tem algum raciocínio a seguir? Não, estou lendo aqui, subiu, eu não consegui ver mais. Eu leio para você. A anatomia Tá bom. cerebral e a função fisiológica de uma criança autista tem relação direta com a maturidade socioambiental? Então, essa é uma questão muito polêmica na teoria do amadurecimento de Winnicott. Sim, sim. Se a criança ela não não, ela nasce com um aparelho psíquico sadio, ela não nasce com o seu encéfalo preservado. Se ela tem um encéfalo preservado, na teoria winnicottiana, e ela tem autismo, esquizofrenia, isso vai ser sempre associado às funções ambientais, que falharam em algum momento nas fases do desenvolvimento da criança. Na teoria do amadurecimento, eu já vi alguns trabalhos dizendo que existem genes que estão associados ao autismo, mas é importante também pensar que quando se faz esses trabalhos, ninguém pega a criança recém-nascida e tira uma amostra do DNA nela no exato momento que nasceu. Normalmente você vai fazer algum exame depois que se revela algum traço que não é categorizado dentro da normalidade. Aí você analisa os genes, então é difícil saber onde começa isso. Porque se você não tem isso desde a base, você só vai ter a revelação disso pelo sintoma. E aí, como você vai identificar onde começou essa história? Né? Então, é um pouco complexa esse tema. Então, eu estou respondendo pela teoria unicottiana, e sim, realmente, isso, o autismo está associado a isso, a esquizofrenia infantil, esses quadros clínicos mais dentro das psicoses, né? Exceto quando não tem nenhuma degeneração cerebral. E não quer dizer que isso não cause. Uma Uhum, má adaptação não prejudica as sinapses, não prejudica o funcionamento do cérebro. Claro que prejudica. sim. Bom, e o amadurecimento, então, depois que essa criança passou por essa fase, enfim, inicial da vida, começa a ter uma independência dos pais, como é que fica o amadurecimento na vida adulta, Marcos? Porque senão eu posso pensar que o destino está posto. Aquela pessoa. E deixa eu acrescentar Sim. isso que você está falando, Carol, e uma provocação assim também, que é talvez com relação ao conceito de amadurecimento. Porque talvez alguém pode te ouvir, Marcos, e aí a gente pensa assim, tá, o que é um ser humano maduro? Né? Aí vem uma ideia assim, é um sujeito, então, muito bem resolvido, né?
é um sujeito muito bem, enfim, organizado, equilibrado. Onde está o equilíbrio? Cadê a regra? Né? Pois é, isso o Falo, Winnicott fala. É uma pergunta boa, as duas. O Winnicott fala sobre isso, quer dizer, a sanidade é chata. A sanidade, ela é pobre, ela empobrece. Então, o indivíduo sadio, a gente pode pensar no indivíduo que, primeiro, é capaz de ser responsável por si e pelo seu mundo. Ele consegue se responsabilizar pelo bem e pelo mal dele e da sociedade. Ele não se sente a parte do mundo, ele se vê integrado no mundo. Então, ele está tão integrado nele quanto está integrado ao mundo exterior. Possível pensar que uma pessoa amadurecida ela é capaz de lidar com ambivalências emocionais. E esse é um conceito que me é muito caro. Assim, eu gosto muito desse tema, porque lidar com ambivalências, ou seja, bom e mal, amor e ódio, dentro de si, é proteger o mundo da destruição, é proteger o mundo contra o preconceito, é evitar o ataque. Então, é evitar até a construção de muros, né? Porque se você consegue conter em si, você não precisa usar uma barreira física para aquilo que você não consegue conter na barreira psicológica. Então, o mundo interno bem constituído, o indivíduo consegue manejar, ele consegue aprender o cenário interno, refletir sobre ele, analisar quem ele é diante disso, ou o que ele pensa, e devolver um posicionamento responsável, que não fira ele nem os demais. Marcos, Então, desculpa te sim, interromper. É porque eu acho que está nessa linha de raciocínio, assim, uma questão. Então, a questão do amadurecimento tem a ver com uma distinção do sujeito entre interno e externo. Eu estou colocando isso porque isso pode não parecer tão evidente às vezes. O ser humano sim, adulto, ele acha que essa separação ela é evidente, é clara. Até ele começar, talvez, um sofrimento psíquico, ou começar a fazer uma análise, uma terapia, ele percebe que às vezes ele confunde isso. Ele não é um sim. esquizofrênico, né? Ele é um sujeito minimamente neurotizado, enfim, né? E é isso que eu queria colocar. Você está destacando esses pontos porque parece que o amadurecimento tem a ver com isso, uma distinção clara do que é o mundo externo e do que é o mundo interno, do que é o que eu imagino que é a expectativa do outro em relação ao que o outro me fala, de Sim. fato, né? Eu acho que eu penso assim como se fosse vou chamar de citologia do ser. Pensar que cada indivíduo é uma célula Hum, e que a sociedade é uma macrocélula cheia de microcélulas que são os outros indivíduos. E você pensar numa sociedade, na dinâmica total da sociedade, ela seria a conjunção dessas psicocélulas lá dentro, e da dinâmica delas. Então, a noção de dentro e o fora é uma aquisição. Ela hum, não é, ela não é ela não se dá por geração espontânea. Nasceu, eu sou um indivíduo. Então, o conceito de indivíduo é uma aquisição do amadurecimento. Então, o indivíduo na matemática é uma coisa. Indivíduo, em latim, é unidade indivisível. Quer dizer, o indivisível, indivíduo, né? Indivisível. Então, o indivisível, quando você se integra, por isso que o Winnicott chama de integração, integração é quando você se torna uno. Se você tem o um, você tem o dois. E aí o sucesso é conseguir o três. Quem consegue o três, que seria o Édipo, né, encontrar. Por isso que a figura paterna, ou que não é mãe, ou seja, a partir do momento que a criança identifica ela e a mãe, se ela conseguir achar o pai, ou quem faça a função paterna, isso já é um grande avanço. Depois ela se identifica com outras coisas. Os amiguinhos da escola, o tio que vai para cá, o tio que aparece em casa, a professora. Então, realmente não é uma questão óbvia, isso é uma aquisição maturacional. Se tornar um para achar o dois, para achar o três, para achar o todo. E é um grande sinal de amadurecimento também não se identificar consigo. Porque se a gente se identifica demais com a gente não muda. Então a gente não se adapta e o mundo ele se altera e a gente precisa se reformular. Então é um sinal de maturidade também não se adaptar a si mesmo, a ideia de si mesmo. Isso aqui é assim que eu sou, né? É assim que eu faço.
O mundo é completamente... No meu tempo não era assim. Então, entender esses conceitos, isso estiver bem analisado, a gente evita de ficar velho, de dizer música é aquilo, gente é aquilo, sociedade era a sociedade do meu tempo, né? Então, Então, quando o Winnicott fala de self verdadeiro, ele não está falando de uma essência que está lá e era uma identidade em que eu retorno e que me integra. sim, existe. Tem gente que pensa esse essencialismo filosófico, né? Que você nasce dotado de alma. Então, a alma winnicottiana seria uma aquisição da personalidade. Ela é uma aquisição. Então, se você existe uma parte que ela é incomunicável dentro do eu, que ela escapa ao campo da linguagem, né? Aliás, a linguagem serve exatamente para isso, para tentar dizer o indizível. Porque não é possível dizer o que a gente pensa. A gente teve que usar o português, o inglês, para tentar representar o que a gente pensa, porque não dá para representar, né? Então, quando você está desenvolvendo o seu eu pessoal, é preciso diferenciar do eu do outro para fazer isso, né? Por isso que quando a gente está no processo de análise, perguntar quem agia assim, quem pensa assim, onde você ouviu isso, de onde vem esse pensar, de onde vem esse sentir, porque às vezes a pessoa confunde o do outro com o dela. Então, a processo analítico a gente quase que trabalha fazendo uma limpeza de território, para a pessoa poder identificar o que é dela de tantas introjeções do que é do outro. E a introjeção não é ruim, ela é necessária, e a projeção também. Desde que você não se misture com aquele conteúdo e se confunda com ele ao ponto de perder um eu, né? E criar um falso eu desajustado para o mundo ou para si, ou ajustado para o mundo e desajustado para si. Então, realmente, quem diz que a vida é fácil, viver é um processo extremamente complexo. A vida é um processo muito complexo e você precisa ficar avaliando, pensando, sendo responsável, analisando, se conhecendo, distinguindo. Viver não é fácil. É um E, processo muito delicado. e em especial amadurecer não é fácil, a partir do que você está Sim. colocando, né? Sim, e amadurecer precisa de auxílio. Como eu disse, o amadurecimento é um processo mecânico para a criança. Depois, uma vez que você conquiste a integração, a capacidade de se colocar no lugar do outro, você consiga ter domínio dos seus impulsos agressivos, a tendência ao amadurecimento vai até a morte. Então, é do nascimento à morte, para aqueles que tiveram uma saúde básica. Para aqueles que não tiveram uma saúde básica, essa tendência ela pode congelar, ela pode malograr, pode ser destruída, como o caso daquela menina que eu peguei no colo, que tenho certeza absoluta que não se tornou um indivíduo. Ela não é uma unidade, ela já era toda dividida, né? Ela não tinha nem como se integrar. Então o indivíduo nasce não integrado. O indivíduo humano não nasce inteiro, ele nasce não integrado. Então, quando a gente pega um bebê no colo, abraçar, cheirar, beijar, isso vai integrando as partes, ele vai fazendo a junção de que aquilo pertence a ele. A gente não sabe que tem corpo quando nasce, né? Então, pensando no indivíduo adulto, o indivíduo adulto é o que passou por todos esses estágios, e o processo mais sofisticado disso é com o indivíduo mutável. Um indivíduo que muda junto com o mundo, e que consegue também mudar esse mundo, que consegue se responsabilizar ao invés de projetar que essas mudanças, que o mundo é ruim por causa da sociedade. Quando ele fala da sociedade, ele tem que lembrar que ele é um membro dela, e que ele também faz mal para o mundo ao não fazer nada. E aí eu gostaria de trazer um ponto importante também, quando o Winnicott fala da experiência na guerra, de que as pessoas na guerra, as pessoas amadurecidas na guerra, elas lutam. Então, uma vez que a sociedade colapsa um todo, você também não lutar para defender algo. E quando o mundo está na destruição, você precisa defender alguma coisa, sejam valores. Mas depois que você defende esses valores, ou defende as suas propriedades, quando o mundo inteiro colapsa, ou seja, eu estou querendo dizer que a gente tem que lutar a gente tem que lutar para estar vivo e tem que lutar as questões da sociedade
envolvendo todos que envolvem a sociedade e a sociedade global, Uhum. não só o território, pensando no mundo, E, né? Marcos, você fez Então, lembrar. Desculpa, pode continuar. claro, não, e que esse ser, ele usa dessa agressividade destrutiva por falta de opção. Então, quando o mundo inteiro colapsa, a agressividade primitiva é usada como ela é autorizada. Senão você morre. Isso seria imaginar uma visão, ter uma visão muito romântica. Então, todo mundo está em guerra e eu não me defendo porque é errado matar. Uhum. Então, quando o mundo colapsa, infelizmente resta a sua selvageria e uma pessoa sadia tem crença que esse mundo vai melhorar e que ela tem que lutar de novo para restabelecer a ordem, mas uma ordem democrática, não uma ordem ditatorial. Uhum. Eu ia falar porque você está com essa ideia da responsabilidade de uma dimensão assim que vai para além do indivíduo e vai para o outro. E a gente já até conversou sobre isso. Eu tenho um filósofo do 18, Edmund Burke, que é um filósofo inglês, um filósofo da política, geralmente, então ele trabalha com estética. E ele tem uma frase para mim que é belíssima, que assim, é um pouco da ideia do contrato social que o Burke imagina, né? Ele diz que uma sociedade é um contrato entre as almas que estão vivas, presentes, entre os que já se foram e entre os que vão vir. Há uma cadeia que amarra aqueles que já foram, porque a gente tem que ser de uma maneira grato, porque nós herdamos de alguns que se responsabilizaram pelo mundo e foram capazes de transmitir isso para outros. A questão é se a gente vai ser maduro, para usar agora o termo do Winnicott, e responsável o suficiente para conseguir fazer com que outros herdem isso. Então ele amarra um contrato entre daqueles que já se foram e daqueles que estão por vir, e não só do imediato e do agora. E eu acho que Sim, tem isso é, a ver isso com essa ideia do Winnicott. Assim, e com sim. certeza, parece que o Winnicott foi influenciado pelo Burke, até por algumas conversas que ele já teve. Ele abre alguns textos citando o Burke, mas não necessariamente esse tema, né? Sim, ele fala isso. Ele fala assim, quando ele vai falar do indivíduo total, da pessoa total, ou do indivíduo global, ele usa esses três termos, ele diz, o indivíduo global tem responsabilidade histórica. Olha só, que interessante. Indivíduo total, ou seja, eu tenho responsabilidade histórica não só pelo humano, mas pela humanidade. Hum, Então, a história ancestral é importante. Uhum. E eu gostaria de colocar um ponto na questão educacional, que também me parece importante, que quando as escolas, por exemplo, não mostram os valores das outras culturas dentro da educação, se empobrece esse campo de percepção. Então, a gente está aqui em São Paulo, pelo menos, ou no estado, vocês de Votuporanga, ou seja, uma cidade com nome indígena, e a gente está cheio de nomes indígenas por aqui, e a gente não sabe que esse solo que virou asfalto era um solo sagrado de alguém, e que a gente construiu indústrias, empresas, e atropelou e colocou cimento por cima. Isso não é uma responsabilidade histórica. Quer dizer, desde que eu gostaria até de lembrar a história do Brasil num ponto que quando a carta do Pero Vaz de Caminha, quando portugueses e índios estão andando felizes, abraçados por semanas, trocando, daqui a pouco o Pero Vaz manda uma carta lá para o Dom Manuel e diz assim, o que vai prosperar nessa terra não é nem o comércio, é que eles são tão dóceis que esse solo está fácil para nós colocarmos a religião da salvação, ou seja, Uhum. colocou a religião acima e passou por cima da cultura. Ou seja, enquanto eles estavam estabelecendo trocas comerciais, portugueses, europeus e índios não tinham problema nenhum. Mas quando você coloca o domínio sobre a subjetividade do outro, aí nós tivemos um grande problema. Então, potencialmente, assim, essa questão da responsabilidade histórica, nós no Brasil temos pouco em relação às diversidades históricas que nós temos aqui. A portuguesa, a indígena, a negra, que isso tudo está caindo entrou numa discussão, né? Mas, Uhum. enfim. sim. Bom, e de uma certa forma, Marcos, então, o amadurecimento
ele tem uma base primitiva, né, um ambiente facilitador, mas então o destino não está posto. Se esse ambiente não for facilitador, ainda assim é possível esse sujeito, esse indivíduo, buscar recursos para suprir essas falhas. Eu diria que o destino está posto para na integração primária, naqueles momentos iniciais de vida, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nas primeiras horas de vida, Tá. se houver falhas graves ali, o destino está posto. Nós nunca vamos ter um indivíduo. Então, a saúde não é para todos, a democracia não é para todos, se tornar um cidadão não é para todos, ser um indivíduo não é para todos. Todos aqui que estão aqui, as pessoas que estão assistindo a gente, ou nós estamos conversando, temos sorte. A gente tem sorte porque fizeram coisas conosco que a gente nem lembra, e a gente nem é grato por isso, né? Então, fizeram uma série de cuidados que a gente nem tinha malha neurofisiológica para poder lembrar das coisas boas que fizeram nas primeiras horas ou semanas de vida. Depois deve ter acontecido muita coisa ruim, mas no começo algo bom aconteceu. E quando você falou de coisa ruim, né, eu fiquei pensando, o amadurecimento aí, né, já na fase adulta, jovem, enfim, vai ter necessariamente relação, então, com a frustração, com o sofrimento, porque eu escuto muito frases assim, não, depois que eu passei por isso, eu mudei. Uma pessoa que passa por um processo de adoecimento grave, sei lá, perda de um ente querido, e às vezes eu percebo que essa mudança não necessariamente se mantém. Ela acontece logo depois desse sofrimento, mas não necessariamente a gente pode dizer que houve um amadurecimento. Como que é isso? Sim, isso é uma coisa interessante, porque antigamente tinha os ritos de passagem, não quer dizer que nós não temos de uma outra forma. Uhum. As experiências transformadoras, elas também, muitas vezes, quando o indivíduo é maduro e passa por algo, e ele consegue simbolizar essa experiência de uma maneira, com os seus próprios recursos pessoais, a pessoa vai dizer que aquela é uma experiência marcante normalmente. Quando essa experiência, ele vai integrar e vai levar um tempo para ele maturar o significado daquilo. Agora, quando nós estamos falando de uma experiência tão arrebatadora que você assim vai ter uma transformação do seu eu e que esse eu se diluiu e se perdeu, quase como uma ideia revolucionária, a gente pode estar forjando uma ideia de desenvolvimento. Então, antigamente se forjavam adultos. Você fazia um rito de passagem com 11 anos, cortava o prepúcio, eu jogava na floresta a criança, o adolescente, aliás, e se ele voltar, ele já é um homem com 12 anos. Então, antigamente, isso a gente vê muito nos consultórios, antigamente os pais não precisavam falar para os filhos ir embora. Os filhos sabiam que eles tinham 15, eles já sabiam que eles eram homens. Então eles iam embora. Então eu não tenho que ficar na casa dos meus pais, os pais nem tinham que se dar o trabalho de falar. E daí isso gera alguns fenômenos, né? Que hoje os filhos ficam na casa dos pais até mais tarde, e os pais não sabem falar porque eles não precisaram ouvir, e os filhos não precisaram, não sabem o que fazem com isso, porque não sabem se deve ficar, se deve sair, que horas que cresceu, que horas que não cresceu, né? Então, existem várias experiências que transformam, sim, e existem as mesmas experiências transformadoras que podem ser forjadas como uma ideia de revolução. Eu renasci. Acredito que tem pessoas que realmente passam por situações epifânicas, né? Assim, que elas vão lá e elas enxergam a vida, enxergam tudo. Acredito nisso, mas há pessoas que usam disso como uma forma de tentar exterminar até o eu que elas não aceitam mais, né? Então, isso cai no inconsciente, isso cai na sombra, né? Cai no falso self, né? Do indivíduo. Então, uma mudança abrupta, ela nunca é sadia. Nenhuma mudança abrupta, nem na sociedade, revoluções sempre causam destruições.
Sim. Revoluções na personalidade também causam destruições. É colocar coisas debaixo do tapete. Uhum. Todo o processo de mudança na teoria do amadurecimento, ele é gradual, ele é sensível, ele é lento, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser namorado, ele precisa ser falado, ele precisa ser contado, precisa ser dividido, né? Então, se você não tiver um espaço para falar do íntimo, é capaz que você não se desenvolva tanto. Por isso, o Winnicott, eu acredito que você só pode ser maduro na fase adulta Hum, e experimentando um processo terapêutico. Uhum. Que se ele não acredita num amadurecimento sem a mínima experiência de intimidade profunda com alguém que você está livre de julgamento, de sermões. Você pode se confessar com o padre, mas ele vai te dizer o que você tem que fazer, Uhum. né? Mas na terapia a gente não vai dizer isso, né? Então, são vias muito diferentes, né? Marcos, a gente está para chegar no fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o falso self. O que é o falso self no conceito do Falso Winnicott? self, sim, o falso self é quando o indivíduo não tem, o ambiente falha com ele na adaptação das necessidades espontâneas dele, e o ambiente falha com ele, e Uhum. ele acaba tendo que se identificar com esse outro, ou com esse mundo, e com esse eu, às custas da identidade real dele, para poder estar no mundo. Mas, e aí, muitas pessoas têm sucesso diante disso. Eu me tornei alguém que tem dinheiro, eu me tornei alguém que tem sucesso, e tem um monte de pessoas com dinheiro e bem-sucedidas que se sentem fracassadas, que trabalham, trabalham, trabalham e se sentem insuficientes o tempo todo. Então, você exato. pode ter essa adaptação social, e isso pode vir de colapsos, de falhas, de fracassos do ambiente. O fracasso do ambiente é uma coisa necessária, mas ele tem que ser uma dose proporcional à suportabilidade do indivíduo. Então, eu não estou defendendo que a gente tem que ficar o tempo todo se adaptando aos indivíduos, não é isso, de forma alguma. O que estou querendo dizer é que a adaptação ela tem que vir proporcional à capacidade de suportar a experiência. Se não é, ou vão causar traumas, ou adaptações falsas onde o indivíduo renuncia o eu pessoal para se ajustar ao mundo que não se ajustou a ele. Então, você consegue se ajustar melhor no mundo desde que o mundo, na infância, tenha se ajustado bem a você. Senão você não vai ter fortalecimento no self, no ego, vamos dizer assim, para poder suportar as adversidades da vida, né? Uhum. É, você falou agora, eu lembrei de um conceito do Christopher Bollas, um psicanalista americano, e eu acho que está na Joyce McDougall também, outra psicanalista, que ele fala de... Tem muito a ver com essa ideia do dinheiro, né? Que é, ele está olhando para a sociedade mais atual, ele está tentando circunscrever alguns tipos, né? Ele fala muito do self normótico, né? É exatamente o que você descreveu, assim, uma adaptação intensa ao ambiente e uma dificuldade, isso que é específico desse tipo que ele clarifica, né? Uma dificuldade de conseguir construir consigo mesmo um processo de subjetividade, de um olhar íntimo para si. Então é interessante que ele vai observando na clínica bolas em que esses sujeitos eles vão substituindo comprar coisas por olhar para si mesmo. Só que isso foi produzindo um profundo ruído, muito silencioso e altamente autodestrutivo, assim, né? Muito Sim, interessante pensar esse conceito do falso self, eu acho, para a contemporaneidade, né? sim. Principalmente na sociedade que tem apresentado, né, com essas facilidades que temos, né, com as redes sociais e tudo isso, e como isso chega, né, sobre o modelo de indivíduo, São valores. não entendi. É um valor, né, muito Valor. ideal na sociedade, né? Então, quando a gente tá dizendo do fortalecimento dos vínculos com os nossos criadores, e desde que eles também consigam inserir a gente no mundo e respeitar a alteridade, vamos dizer assim, você pode se identificar com as questões culturais sem ter que sacrificar a sua identidade. Uhum. Então, se identificar com o outro não quer dizer que você vai se perder. O lado patológico disso é exatamente como o Bob está colocando. Quando você
se identifica e isso tem que significar uma anulação Uhum. de um eu, né? A morte de um eu, né? Então, E é por você isso não que tem criatividade. isso não é feito de uma maneira deliberada também, né? O sujeito ele anula o eu sem saber que está fazendo, né? Sim, sim, realmente, a pessoa não percebe que isso está acontecendo, né? Quando está falando de responsabilidade histórica, né? Quer dizer, ser capaz de se identificar com várias coisas ao mesmo tempo é um processo muito sofisticado, né? É, integrar ambivalências, suportar as adversidades, tudo isso precisa de uma maturidade psicológica para você suportar o mundo, né? Então, quando você tem fracassos ambientais durante as fases de constituição do indivíduo, é mais fácil ele cair nesse tipo de defesa. Por isso que é natural, nunca a gente pode dizer que um adolescente é maduro, nunca. Uma pessoa que nunca chegou à fase adulta, porque ela vai passar por vários processos de identificação. Uma hora ela é roqueiro, outro dia ela é pagodeira, outro dia ela é clubber, outro dia ela é emo. Quer dizer, ela está experimentando as posições de identificação com os vários grupos. Uhum. E ela está se compondo. E isso não precisa ser mal olhado. Os pais não precisam ter tanto medo, né, do que está acontecendo. E aquilo muitas vezes passa. Né? Quando é sadio, a pessoa vai incorporando, ela vai integrando, ela vai vendo versões de mundo. Né? Então, uma das coisas até que eu penso, assim, compartilhando um pensamento pessoal, às vezes a dificuldade de muitas crianças na escola aprenderem até filosofia ou história pode estar relacionada à dificuldade de eles colocarem no lugar do outro. Então, eu não me identifico. E quem consegue, né, que trabalha com a psicologia, se identificar com filosofia, com pensadores, dizer, Sim, olha que, pessoas mortas, né, na maioria do tempo. sim, e pessoas Filósofos. mortas, olha como é que ele pensava, olha que interessante como ele pensava, né? Olha como eu penso, olha como ele pensava. E não tem resposta pronta, não tem fórmula, não tem nada, né, que garanta dizer que o indivíduo. Se a gente pensar que o indivíduo amadurecido é um estereótipo de qualquer coisa, já está errada a premissa. Um indivíduo mutável, né? Um adaptado e que promove o seu ambiente de uma maneira mais sadia, né? Muito bom, Marcos. Nós acho que vamos começar os agradecimentos. Não sei se, É, se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos ter aí uns 2 minutinhos, né, Carlos? Uhum. Mas acho que o pessoal ficou mais atento te ouvindo mesmo. Na verdade, eu também fui pensando, não tem como a gente, senão a gente vai interromper sempre o convidado, então a gente evita, às vezes, né, compartilhar tudo que a gente pensa, mas quem sabe, né, a tua fala pode ter provocado algum efeito aí nesse, eu acho que nesse olhar, né, que as pessoas tendem a buscar, que amadurecimento é o equilíbrio, né, da razão e da emoção, né? Como se as duas partes tivessem que ter porcentagens iguais. E ele caiu, sabe? Marcos. Opa! Bom, não sei. Oi, Marcos. Voltou? Mais ou menos. Mais ou eu menos. ouvi até a parte dos porcentagens. Como se amadurecimento fosse esse equilíbrio total, né? Sim, Da razão e da emoção. E eu acho que você foi trazendo um outro olhar, né? Que é necessário, enfim, viver, introjetar, projetar, pensar, refletir, falar, né? E que não é fácil. Né? Não é fácil nem sim, viver, nem amadurecer. E para se integrar, tem sim. que se desintegrar, integrar de novo, se desintegrando. É como um processo dinâmico, não um processo estático, né? Sim, E quando se pensa realmente sobre isso, né? De que esse indivíduo homeostático, né? Em harmonia, em equilíbrio, isso é um processo dinâmico, isso é um processo de uma luta constante. Não tem equilíbrio. sim. Não há. É exatamente por isso que é difícil viver.
né? Quer dizer, porque É, não há equilíbrio de nada com nada. Se a gente pensar que a natureza está em harmonia, a gente está esquecendo de ver as batalhas que estão acontecendo entre a formiga e o gafanhoto, entre o vento e a cigarra. Tudo foi se ajustando. Uma coisa foi se adaptando à outra e é um caos, né? Na verdade, o mundo é um caos. Por isso que a ordem, estabelecer uma Marcos, organização, né? Só uma organização individual no início é o que permite o indivíduo suportar caos, o caos de viver, né? Uhum. uhum, lindo. bom, eu acho que o pessoal tá dizendo que gostaram muito, parabenizando, agradeceram a aula, Sim. foi muito bom. Também estão dizendo que é um assunto muito interessante, enriquecedor, poderia ter mais lives. É isso que eu ia falar. Provavelmente você teve mais coisas que você gostaria de falar e com certeza a gente vai na parte 2, tá bom? Sim, eu acho que faltou falar um pouco mais do amadurecimento adulto, mas estou à disposição. Maravilha. Muito bom, Marcos. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, né? Pelo seu, acho que até empenho, né? Porque o convidado, enfim, fala, não sabe como vai ser, né? Não Às se vezes organiza. se organiza. Então, muito obrigada mesmo. E que as pessoas possam, né? Quem sabe ficarem aí mais próximas, né? Do seu próprio processo de amadurecimento. E como o Winnicott fala, né? Precisa ser um processo íntimo, precisa ter uma reflexão ou um acompanhamento, né? Do outro também. Sim, eu acho que hoje é o suficiente, né? Não quero mais, estou vendo, em relação ao tempo, para não invadir o espaço do outro aqui. Então, eu agradeço o convite de vocês, pessoas que estiveram aqui presentes e que escreveram também. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram. E, Marcos, até a próxima, então. Valeu, Até, Marcos. até mais. Tchau, tchau. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço.